A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs, amigos. Seja muito bem-vindo, você que está pela primeira vez nos ouvindo. Estamos dando início a mais um trimestre. E o título da nossa revista nesse trimestre, A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. O comentarista da lição é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Neste trimestre estudaremos sobre a relevância do cuidado, preservação e restauração da saúde integral do ser humano. Tal reflexão tem como fundamento o fato de ser uma realidade bíblica o interesse de Deus, nosso Criador, pelo bem-estar físico, emocional e espiritual do ser humano. Assim, tendo em mente as orientações, os princípios bíblicos e o plano divino da redenção, as lições oportunizarão importantes reflexões sobre algumas doenças que atingem a alma, a relevância e possibilidade da restauração, prevenção e cuidado. Busca-se assim conscientizar e despertar cada aluno para a necessidade de, como discípulos de Cristo, estarmos atentos e interessados no cuidado pessoal, visando desfrutarmos com mais qualidade do tempo de vida que o bom Deus nos concede nesta terra, e assim sermos instrumentos de bênção nos diversos grupos sociais que participamos, pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. A lição número 1, que tem por título A Necessidade de Restauração da Alma. Antes de iniciarmos, irmãos, a nossa lição, faremos uma oração. Curva-se a cabeça, se você puder, feche os seus olhos onde você estiver agora, e vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui estudando e aprendendo da Tua Palavra, Senhor, para sermos mais úteis na Tua obra e para fazermos o Teu querer e a Tua vontade. Meu Deus, precisamos de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito, ó Pai, em nossa vida, não somente dentro de nós, mas também nos conduzindo, nos guiando em todas as decisões e em todos os cuidados que devemos tomar. Que nesse trimestre, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos aprender a colocar em prática, ó meu Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai querido, que esse trimestre possa trazer cura, possa trazer restauração, possa trazer um renovo para todo aquele que participar. Meu Deus, que o Senhor possa entrar neste lar agora, com a Tua bênção, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa derramar do Teu poder sobre as vidas que estão nos escutando, sobre seus parentes e familiares, ó Deus, trazendo, ó Deus, cura, trazendo salvação, libertação e trazendo o Teu amor, principalmente, Pai, que nos renova e nos fortifica para o dia a dia. Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas, nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. O texto da nossa lição está em Jeremias capítulo 31, 25. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. A verdade aplicada. Somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Os objetivos da lição: apontar as diferenças do corpo, alma e espírito, apresentar o projeto de Deus para o ser humano e destacar a necessidade de restauração da alma. O texto de referência está no Salmo 31, versículos 2, 5, 7, 9 e 14. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, seja minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e me regozijarei na sua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão piques pelos meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Introdução. Neste trimestre falaremos dos assuntos concernentes à cura da alma,
Sendo assim, nesta lição abordaremos o conceito do corpo, alma e espírito. Também apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. O tópico 1 da lição, conhecendo a estrutura do ser humano. Em Gênesis 1:26, a primeira parte do versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado. Sua estrutura em si foi criada perfeitamente. No entanto, o pecado tornou imperfeito e sua estrutura foi totalmente comprometida. Daí a necessidade de cura e restauração em seu espírito, alma e corpo. Tópico 1.1 O espírito humano. É imperativo que o cristão saiba que tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre ali. Se o crente não discerne seu próprio espírito, ele desconhece como comungar com Deus no espírito. Toda adoração a Ele, comunhão e relacionamento começa no espírito. É ali a sede da morada do seu espírito em nós. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando escreve à igreja de Corinto, destacando a importância de preservar o nosso espírito voltado totalmente para o Senhor. Em Gênesis 1:2, quando a terra estava em estado caótico, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus estava presente naquele caos, pairando sobre a face das águas, com o propósito de transformar o nada em tudo e trazer a luz sobre as densas trevas. Por isso que o Espírito de Deus age primeiramente no espírito do ser humano, com o objetivo de transformá-lo novamente à imagem de Deus, trazendo luz de suas trevas e reconhecendo o quanto precisa ser redimido e viver em novidade de vida. Com o pecado, o homem deixou de ser semelhante a Deus, mas passou a abrigar em si a natureza do mal, porque quando Eva e Adão desobedeceram a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, passaram a ter em si a semente da maldade. O homem perdeu a sua semelhança com Deus, agindo de forma contrária à vontade de Deus. A partir de então, Adão e Eva tiveram filhos, a sua imagem e a sua semelhança. Tópico 1.2 A alma do ser humano. Um dos sentidos da palavra alma é pertencente a esta vida. Portanto, equivale à personalidade ou à pessoa. A alma está entre o espírito e o corpo. Pertence aos dois. Está ligado ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma tenho consciência de mim mesmo. As áreas de minha alma são mente, ou seja, a sede da alma, o intelecto, os pensamentos, raciocínio, memória, a vontade, instrumento para tomar decisões, poder para escolher, e as emoções, instrumento para expressar os nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio e etc. A alma do ser humano é singular. Nela está todo o nosso ser. O que de fato somos por dentro está armazenado nela, se desenvolvendo na mente, que vai influenciar diretamente a nossa vontade de escolher, decidir e agir. Isso envolverá todas as nossas emoções, que irão armazenar no nosso subconsciente todos os fatos, quer negativos, quer positivos. Isso envolverá todas as fases da nossa vida. Tudo o que acontece conosco, desde a mais tenra idade, fica armazenado no nosso subconsciente e irá influenciar nossos sentimentos, irá influenciar nossas decisões, nossos conceitos durante a vida adulta. Tópico 1.3 O corpo humano. O corpo humano é a tenda na qual a alma do homem mora durante a sua viagem no tempo para a eternidade. Na morte, desarma-se essa tenda e a alma parte. O corpo também é chamado de templo. O templo é o lugar consagrado pela presença de Deus, ainda que não possa abrigar a plenitude divina. Quando uma pessoa passa pelo novo nascimento, pela experiência do novo nascimento e é reconciliada com Deus, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O corpo humano é o ponto de contato com o mundo exterior, onde os seus sentidos, a fala, a audição,
a visão, o olfato e o tato são influenciados por tudo o que há neste mundo visível. Portanto, devemos ter cuidado com o nosso corpo, tanto no aspecto da saúde física como na saúde mental, permitindo que somente ocupe a nossa mente que vai edificar e influenciar nosso corpo no processo de santificação, o qual vai permitindo que o caráter de Cristo seja formado entre nós, refletindo assim o nosso viver neste mundo como luz e sal para a glória de Deus. Tópico 2 da lição, obra-prima da criação. O ser humano é a obra-prima da criação do Eterno, criado conforme sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, 26. Assim, trata-se de uma criação distinta dos demais. O Senhor Deus o criou para relacionamento com Ele, com capacidade de escolher. Inclusive usou essa capacidade quando a tentação do jardim, e de gerenciar a obra de sua criação. Portanto, é um ser racional e sentimental. Tópico 2.1. Um lugar apropriado à nossa estrutura. Por que Deus fez tudo isso? Qual a razão para a existência de um universo, da Terra e do ser humano? Percebemos que essa iniciativa de Deus em vários campos da ciência tem sido debatida. No entanto, a palavra do Senhor nos dá a resposta de que Ele criou todas essas coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para Ele e para Ele. Este universo é criado por Deus de uma forma perfeita e contendo tudo o que o homem precisa para viver seus dias que Ele determinou. Deus colocou o homem para que o mesmo exercesse governo e domínio sobre tudo que foi criado. Ele preparou tudo isso ao homem como prova de seu grande amor. Em Gênesis 1, do 1 ao 25, vemos tudo sendo feito por ele, e quando cria o homem, tudo já estava preparado para ele. Sua responsabilidade era somente administrar. Tópico 2.2. O propósito de Deus levou em conta o erro humano. Esta é a resposta pelo qual Deus nos deu livre-arbítrio. O Eterno concede poder de escolha a Adão, pois desejava que o ser humano escolhesse manter o relacionamento com o Criador diante da investida maligna. Entretanto, Adão escolheu descumprir esta ordem, esta única ordenança. Deus já sabia que isso ocorreria. Ele nunca faz nada por acaso, e ele nunca comete erros. Ele tomou a iniciativa de cobrir o homem quando este descobriu que estava nu, ao comer do fruto da ciência do bem e do mal. Mesmo em um ambiente sem arrependimento de Adão e Eva, o amor do Pai foi demonstrado em ação. Deus é amor irrelacional. Por isso criou o ser humano com liberdade de escolha, emoções e sentimentos. Adão escolhe comer do fruto que sua mulher, Eva, lhe trouxe. E aqui está a problemática de todo ser humano, quando se decide escolher sem considerar a vontade e orientação divina. No entanto, mesmo Deus estabelecendo a punição, Ele faz com amor e cobre Adão e Eva, e estabelece a promessa redentora para todos nós. E por ele inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essas ele irá na cabeça e tu lhe herirás no calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tópico 2.3. A bondade divina. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada feita no Éden. Adão e Eva perderam o senso simples e claro de sua própria identidade. Aquele retrato de si mesmo que eles viam em Deus, nos seus olhos cheios de amor, ficou manchado e distorcido quando se rebelaram contra ele. Foram dominados pela vergonha, até os seus próprios corpos, ao se verem nus, imediatamente saíram à procura de folha de figueira e de um bom lugar para se esconderem. Nesse capítulo 3, versículos 7 e 8. No entanto, Deus toma a iniciativa de demonstrar sua bondade e desce ao jardim à procura do homem.
e mesmo ao perceber a falta de arrependimento, não os destruiu, antes estabeleceu o castigo e proveu o meio de cobrir sua vergonha. Gênesis 3:21. O amor de Deus pelo homem se compara com o amor de um pai pelo filho. Toda vez em que repetimos a oração do Senhor, deve ser lembrado que o Salvador fez uso dela no momento e lugar em que a autoridade paternal tinha uma posição muito mais elevada do que nos tempos modernos. Amor entre pai e filho, neste símbolo, significa essencialmente um amor cheio de autoridade de um lado e um amor obediente do outro. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criado conforme sua imagem e semelhança, assim trata-se de uma criação distinta das demais. O pecado afastou Adão de Deus. No momento em que Adão se viu nu, reconheceu que havia pecado diante de Deus e havia desobedecido a Deus. Em razão disso, Adão tentou se esconder de Deus. Muitas vezes nós, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, erramos. Isso é normal. Todos nós podemos errar, todos nós podemos cair em alguma tentação. Mas Deus, Ele não nos quer longe dele. E muitas vezes nos sentimos indignos de estar na presença de Deus, assim como Adão. Se escondeu e Deus procurava Adão no jardim e Adão se escondeu de Deus. Mas é impossível se esconder de Deus. É melhor você se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus erros e voltar-se para Deus. E Deus estará pronto para te perdoar, assim como Deus perdoou Adão e Eva. Mas, por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e todos os seres humanos já nascem sob o pecado, sob o jugo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio como a promessa de Deus lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Este foi Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi sacrificado na cruz do Calvário, morto pelos nossos pecados. Não havia pecado algum em Jesus Cristo, mas a sua morte na cruz levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas dores. Basta que hoje você se arrependa dos teus pecados e se volte para Jesus Cristo, aceitando-o como Salvador da sua vida, e então haver a reconciliação com Deus. E o pecado que antes nos condenava, agora é lançado no mar do esquecimento. E é importante nos lembrarmos do conselho que Jesus deu daquela mulher que havia sido pega em adultério e levada à sua presença para ser apedrejada. Jesus disse que aquele que não tiver pecado, que atirasse a primeira pedra. Como todos foram embora, só Jesus ficou com aquela mulher. E Jesus era o único que não tinha pecado, que poderia apedrejá-la. Porém, Jesus disse: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. 3 da lição: o quadro atual da alma do homem. É nítido quando a alma do homem tem sido afetada a cada geração que passa. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que este século tem se tornado o século da depressão, da ansiedade e transtornos psíquicos. A cada dia, milhares de pessoas tiram a sua própria vida, não conseguindo resistir ao vazio que existe em suas almas. Tópico 3.1: a alma humana em colapso total. Milhares de pessoas no mundo têm se voltado para a psiquiatria e para a análise em busca de alívio para os males mentais e espirituais dos quais padecem. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da busca de cura da alma. A nossa sociedade está enferma. A mensagem da palavra de Deus também se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. De acordo com a previsão dos profissionais de medicina, psicologia, sociologia e psiquiatria, esta necessidade irá aumentar com o decorrer do século, pois a nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano por causa da tendência universal de um mundo materialista e caótico. Cristo providenciou recursos para combater os inimigos da paz, as limitações naturais. Cristo responde:
tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. O tópico 3.2 é preciso fazer uma autoanálise. A doença da inquietação também aumenta quando somos incapazes de compreender ou experimentar significado para a nossa vida, até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações, até que estejamos livres da obscuridade da falta de significado, não poderemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes. Quanto à escravidão da culpa, podemos dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, versículo 33. À escuridão da falta de significado, podemos proclamar o resplendor de Cristo. Ele é a essência e o propósito da paz verdadeira. Na sociedade industrializada e sem amor, sem compaixão, tem causado muitos problemas. As pessoas já não têm raízes, os relacionamentos não são estáveis mais, o câncer da insatisfação continua a espalhar-se, expressando-se em fatos frequentes de violência. Já não vivemos um relacionamento tipo eu e você, mas eu e isso. O homem e a mulher moderna flutuam e logo serão presos de atrações ilusórias e vazias. As pessoas já não são tratadas como indivíduos, são elogiadas por suas habilidades, valor monetário, apanhadas nas rodas vivas da vida diária. Essa confusão de valores tem impedido que elas vivam o amor ao próximo. As pessoas hoje dão mais importância ao ter do que ao ser. Isso, infelizmente, tem afetado muitos daqueles que não conseguem juntar o bastante para se sentirem seguras, terem o bastante para se sentirem valorizados. Mas Deus, ao olhar do céu para a terra, não vê você como alguém que tem alguma coisa ou que deixou de ter alguma coisa. Você é um homem, você é uma mulher que foi criado de Deus para seu louvor. Independente do que você está vivendo, você já tem o que é mais importante: as mãos de Deus estendidas para a sua vida. Certa vez um jovem procurou Jesus, e era um jovem que tinha muita riqueza, e perguntou a Jesus o que deveria fazer para ser salvo. E Jesus disse para que ele seguisse os mandamentos. E ele disse: isso tudo tenho feito desde a minha infância. Então Jesus disse a ele: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e vem e me segue. E aquele jovem se afastou triste, porque era dono de muitas riquezas, e não queria se dispor daquelas riquezas para seguir a Deus. Esta é a realidade no mundo hoje. As pessoas estão valorizando as riquezas e se esquecendo do essencial, que é a salvação e a vida eterna. A letra do hino 36 da harpa cristã diz assim: da linda pátria estou tão longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem nos encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Esta deve ser sempre a nossa esperança. Que os prazeres deste mundo, que as riquezas deste mundo não venham iludir as nossas mentes e nos desviar do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Possamos estar firmes, resistindo às ciladas do inimigo das nossas almas, que quer nos afastar de Deus e nos levar juntamente com Ele para a condenação eterna. Tópico 3.3: não somos autossuficientes para vencer. Deus deixou isso latente nas Escrituras em um dos momentos de caminhada de Israel pelo deserto, quando estes, em desobediência, foram punidos por uma praga de serpentes. Muita gente morreu, mas quando o seu povo se voltou em arrependimento, ele orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste, e todos os picados que olhavam para ele, o veneno não fazia efeito. Havia cura imediata. Isso está em Números capítulo 21, versículos de 6 a 9. Isso tipificava o nosso Salvador Jesus, que seria levantado na cruz para trazer a cura contra o veneno do pecado. O pecado é a única coisa que pode nos afastar de Deus e das suas bênçãos. O povo no deserto, ao murmurar contra Deus
de tantas as coisas que Deus estava fazendo por eles, começaram a se prostituir, começaram a se afastar daquilo que Deus desejava para a vida deles. Por isso Deus enviou entre eles uma praga de serpentes e muitos morreram. E ao clamar a Deus, Deus orientou Moisés que fizesse uma serpente de metal e a levantasse, simbolizando já o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo foi levantado, todos aqueles que olharem para a cruz serão salvos. Todos aqueles que se voltarem para a cruz receberão o perdão de seus pecados e serão salvos, assim como aqueles que estavam no deserto, que eram picados por uma serpente. Ao olhar para aquela serpente de metal levantada no madeiro, eles também eram curados e não padeciam com o veneno da serpente. Assim, nos dias de hoje, se você se voltar para Cristo, se você olhar para a cruz do Calvário e se abrigar nela, você também terá o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Concluindo, o amor de Deus pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que cause desamor. Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se com uma sua pessoa, porque esta pode ser restaurada. Deus, ele não vai te livrar no pecado, ele vai te livrar do pecado. Quando aqueles jovens que estudamos foram lançados na fornalha, Deus estava com eles na fornalha, ele não os livrou da tribulação, ele não os livrou da dor, nem do sofrimento, nem dos problemas. Mas ele estava com eles na dor, ele estava com eles no sofrimento, ele estava com eles no problema. Quanto ao pecado, irmão, Deus não vai te livrar no pecado. Se você entrar pelo caminho do pecado, pode ter certeza que as consequências vão ser sérias para a tua vida. Mas se você clamar, Deus vai te livrar do pecado. E assim encerramos mais esta lição, né? E na próxima lição número 2, que tem por título Os Efeitos da Salvação na Plenitude da Vida Humana, nós estaremos estudando o Salmo 51, o Salmo de Davi, onde Davi mostra o arrependimento por um pecado cometido. Se você gostou desta lição, compartilhe para os seus amigos, para os seus irmãos, seus parentes, pelas redes sociais. Faça isso, irmão, e a palavra de Deus vai sendo anunciada. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.